Como eu disse, hoje eu quero te apresentar uma mulher maravilhosa. Ela não veio pregar, mas ela veio contar um pouquinho da experiência dela. Que, na minha opinião, Jesus da glória. Que experiência, hein? Essa vai subir para o céu. Essa vai subir para o céu assim, meu Deus, carruagem de fogo, aleluia. Recebam agora a nossa preciosa Aline Carvalho. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus a todas as princesas dessa tarde. É uma alegria muito grande estar aqui juntamente com vocês, mulheres maravilhosas, receber esse convite, né, da nossa bispa. Louvado seja o nome do Senhor, da qual também eu tenho como uma mãe para mim, porque aprendi muito, mesmo distante, né? Aprendi muito com essa mulher guerreira, essa mulher de Deus, né? E eu vim deixar aqui um pouquinho da minha história, né? Eu tenho 36 anos de idade, tenho 2 filhos, né? Um menino de 12 anos, uma menina de 7, e são uma bênção para a glória de Deus, amém? E a minha história, ela acontece em 3 etapas na minha vida, né? O antes, o durante e o depois. E cada etapa foi um processo doloroso, foi um processo bem difícil, né? E como a bispa acabou de declarar aqui com essas 2 mulheres de Deus, a vida é feita de escolhas. E para eu estar aqui nesta tarde, dizendo daquilo que o Senhor fez na minha história, no meu casamento, foi preciso fazer escolhas, foi preciso tomar muitas decisões, né? Não foram fáceis, mas tudo pela direção do Espírito Santo. Nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos pela direção do Espírito Santo vai dar certo. Aleluia. Se o Senhor mandou você esperar, espere. Se o Senhor mandou você agir, haja. Se o Senhor mandou você orar, ore. Siga sempre a voz do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Desde pequena, né, nasci em berço evangélico, frequentava um outro ministério juntamente com meus pais, né? E cresci aprendendo da palavra de Deus, cresci aprendendo, né, do Senhor. Fui adolescente, fiquei ali no grupo de jovens, passei pelas crianças, passei pelo grupo de jovens, enfim. Eu tive a instrução do Senhor desde pequena, né? Só que um dado momento da minha vida, né, eu estava ali engajada na obra do Senhor, né, fazendo a obra de Deus. E o interessante é que quando você está ali seguindo os caminhos do Senhor, quando você está ali engajada, o como o mal age para tentar impedir aquilo que Deus tem na sua vida. Porque Ele já conhece lá na frente, Ele já sabe quem você é e aonde você vai chegar. Então Ele já começa a querer lutar lá na frente, né, lá atrás, para que você não alcance as vitórias do Senhor, para que você não chegue onde Jesus quer que você chegue. E aí, conheci dentro do ministério, já estava aí com meus 17 anos, né? Uma pessoa também que estava no mesmo propósito que o meu, né? Até no começo, por conta de obediência, o Senhor estava no controle. Mas a partir do momento que eu olhei para mim mesma e deixei de olhar e deixei de ouvir a voz do Senhor, comecei algo errado. E nós sabemos que tudo aquilo que começa errado, termina errado. Foi a primeira experiência da minha vida, né? E por conta de um relacionamento que eu queria assumir com uma pessoa, os meus pais foram contra, né? O pastores da igreja também foi contra. E mesmo assim, eu com o ministério nas mãos, eu fiz isso aqui. Joguei tudo para trás. Mas é aquilo, o diabo ele te apresenta algo com uma mão, e aí a hora que você aceita o prato, ele tira o prato com as duas, né?
Então, aquilo foi um banho de água fria na minha vida, né? E a partir daquele momento, pelo fato de ter desobedecido à voz do Senhor, vamos se dizer que eu paguei assim um preço grande por conta da desobediência a Deus. Segui a minha adolescência, acabei me afastando do ministério, fiquei com muitas mágoas do pastor, fiquei com mágoa dos meus pais, né? E aí aquela rebeldia toda, falava, agora meus pais vão ver o que é bom para tosse. Que a maioria dos adolescentes é assim, né? Ah, então agora vai ver, não deixou eu fazer o que eu queria, então agora eu vou pisar, né? E foi o que eu fiz, irmãos, mesmo com toda a orientação que eu tinha, mesmo ter crescido em berços evangélicos, enfim, aconteceu tudo isso na minha vida. Tive um processo de depressão, não queria sair mais de casa, manifestava com demônios dentro de casa, minha mãe tinha que ir na igreja para chamar o pastor para ir lá em casa. Então, a minha vida foi, assim, turbulenta, né? E passou-se o tempo, nós nos mudamos para Itaquaquecetuba, né? E ali ainda existiam feridas dentro de mim, né? Feridas que eu precisava curar. E o engraçado é que a gente sabe disso, né? Mas, e a hora de tomar a decisão, e o momento de se levantar, né? Como é que da onde a gente reinicia? Porque começar do zero, de novo, é muito difícil, né? E aí, vim para Itaquaquecetuba, fui morar em Itaquaquecetuba com os meus pais, comecei a trabalhar, e comecei a viver minha vida, enfim. Voltei para o ministério, da onde eu congregava, né? Mas, porém, me sentia um peixinho fora d'água. Mas, mesmo com as minhas poucas forças, né, eu continuei indo. E aí, na esquina de casa onde eu morava, né, foi onde eu conheci o meu esposo. E ainda conheci ele através de um amigo dele, né, como eu estava no mundo, ficava com esse rapaz. E através dele foi que eu conheci o meu esposo. Aí esse rapaz sumiu e aí eu fui buscar, vamos se dizer, procurar por ele, né? Porque ele tinha sumido. E aí ia lá na casa desse rapaz perguntar se sabia onde ele estava. E mal sabia eu que ele já estava interessado em mim, né? E aí a gente criou uma amizade, fomos nos conhecendo, né? Fomos nos apaixonando um pelo outro, né? E foi muito rápido, foi tudo muito rápido. E minha mãe tinha uma visão, né, dele como genro, só que havia algumas coisas que eu não havia contado para eles. Porque eu sabia que se eu contasse, havia oposição para que eu não me casasse. E nessa época, irmãs, eu vivia um processo muito difícil com a minha mãe, né? E eu tomei a decisão de sair de casa, de casar logo, de apressar as coisas para fugir de algo que eu vivia dentro de casa, desse confronto que eu vivia com a minha mãe. Eu vivia um inferno dentro de casa com a minha mãe, né? E eu achei que isso seria um refúgio para mim. Mas mal sabia eu que eu estava pegando uma outra prova com as minhas próprias mãos. Meu esposo, ele tinha problemas de vício, porém não era tão profundo. E a gente, como adolescente, ia ser, vamos se dizer, o meu primeiro namorado, o meu primeiro noivo, né? A gente tem aquela, mas quando casar, eu vou mudar ele, né? Ele vai ser diferente. Não, quando casar, muda. Eu vou mudar, você vai ver, eu vou trazer ele. E mesmo desviada da presença de Deus, eu tinha o conhecimento. E eu falava, eu vou voltar para Jesus, vou trazer ele junto comigo, e ele vai caminhar comigo e tudo mais. E aí, esse processo de namoro, noivado, casamento, foi em questão de 1 ano e 8 meses. Nós namoramos, noivamos e casamos. Foi tudo muito rápido. No primeiro ano de casamento foi tudo bem. Mas no segundo ano de casamento, irmãs, aí
o diabo começou a mostrar as garras dele para mim. E como sair disso? E aí, o Senhor falava para mim, não, você pediu, eu dei. Você não quis? Eu te avisei, porque minha mãe falava para mim. Não é para você. Você sabe que o seu ministério, você tem um ministério. Você tem algo com Jesus. E ele não é para você. E aí eu falava para ela, não mãe, eu vou mudar ele, vai ser transformado. Não, e tudo mais. E casei. Enfrentei, irmãs, muito nova, problema de vícios dentro de casa. Eram acidentes, né? Era vergonha, vizinhos vendo toda a situação, muitas brigas, né? E tudo que a gente conquistava, a gente perdia, né? E aí foi aonde aconteceu de que nós perdemos o apartamento aonde nós morávamos, mas aquele ditado, né? Que há males que vem para o bem. Mal sabia eu que era o Senhor que já estava trabalhando na minha vida para que eu retornasse aos caminhos dele. E o Senhor permitiu, porque a gente era bem de vida, né? A gente estava trabalhando os dois, tinha carro, tinha um apartamento, mas aí o Senhor permitiu que nós perdêssemos tudo para que a gente ficasse lá no pó. E ali eu comecei a entender que era o Senhor preparando o momento da minha volta para a casa dele, né? Porque esse processo todo eu estava desviada da presença de Deus. Fui morar de favor na casa dos meus pais, em 2 cômodos. Nessa época havia nascido o meu primeiro filho, né? O Gustavo hoje, que está com 12 anos. E, irmãos, pensa na prova que eu passei na casa dos meus pais. E infelizmente, irmãos, alguém, muitas das vezes, só que hoje o Senhor me deu uma visão diferente, hoje eu entendo, né, que há pessoas que precisam de ajuda, enfim, eu preciso apoiar, eu preciso ajudar, enfim. E infelizmente eu não tive esse apoio dos meus pais, né, e aí meus pais começaram a acompanhar a situação de perto, vai caminhar sozinha. E eu, como a irmã disse, né, quando o Senhor fala conosco, a gente fica, meu Deus, que voz? Era a voz do Espírito Santo. E ali eu tinha que me preparar, porque chega uma época da caminhada, irmãs, que a gente acha que está tudo bem, aí a gente começa a afrouxar, né? Começa a achar que está tudo bem, né? E aí começa a dar uma vigia, em cuidado, que é nesse momento que o diabo ele espera. O momento que você acha que está tudo bem. E aí, irmãs, eu comecei a caminhar sozinha mesmo. Foram lágrimas. Agora pensa, lutar uma vez e você ter que lutar pela segunda vez, já me dava uma preguiça. Eu falava, Jesus amado, não acredito. Que difícil, irmãs. Mas o Senhor foi nos dando força, foi me dando força. Até chegar e perdemos tudo de novo, o diabo levou tudo de novo. Só que a gente sabe que até para o mal entrar na vida da gente, tem a permissão de Deus. E no meu caso, o Senhor ele permitiu. Porque se ele não permitir que a gente chegue lá no pó, para a gente reconhecer o quanto nós somos dependentes do Senhor para tudo. Aleluia, louvado seja Deus. E aí, irmãs, foram 6 anos lutando pela vida do meu esposo, novamente. E nesses 6 anos foi batalha, muito mais travada do que da primeira vez. Porque a palavra fala, né, que quando nós viemos para a presença de Deus, vem mais demônios, não é isso, bispa? Vem mais demônios e dobrou a quantidade de demônios que entrou na vida do meu esposo, porque ele já conhecia a palavra e ele permitiu que o mal voltasse de novo. E aí com ele veio mais demônios, legiões de demônios, legalidade.
E aí começou a querer atingir os meus filhos, comportamento dos meus filhos. E muitas das vezes a gente preocupada com a nossa dor, preocupada somente com um foco só, a gente esquece de quem está ao redor. E aí as coisas começam a acontecer ali, você só focado num detalhe, e as outras acontecendo ali. Então nós temos que estar perceptivas a tudo ao nosso redor, não só por aquilo que você está lutando, mas aquilo que está à sua retaguarda, porque o diabo, ele ataca de todos os lados, não é de um lado só. E chegou um certo momento da minha vida, depois de tanto sofrimento, eu ligava muitas das vezes para a bispa, a gente conversava, e eu falava, bispa, e muitas das vezes para vir para alguns congressos, algumas festividades, né, que a bispa me convidava, bispa, hoje eu não vou conseguir ir por conta do meu esposo, lá. Enfim, queríamos arrumar uma clínica de recuperação para o meu esposo estar indo. Só que de começo ele disse que ia, mas não foi. E aí o Senhor, ele foi trabalhando, porque a oração é para isso, irmãs. A oração, ela vai movendo situações, momentos, lugares, pessoas. A oração, ela move. Como diz que move montanhas, ela move coisas, situações, para que tudo venha cooperar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes a gente, por um ato de ignorância, a gente acha que só porque a gente está na presença de Deus, né, a gente não precisa se cuidar emocionalmente, né, cuidar da saúde, cuidar do organismo. Então hoje eu entendo, irmãs, isso, que para a libertação do meu esposo acontecer é necessário ter um conjunto de coisas. Porque ele já havia sofrido, olha o que um trauma de infância causa na vida adulta. O meu esposo sofreu muitos traumas na infância dele. Abusos, a mãe morreu cedo, passou de mão em mão, né, da família, rejeitado, não teve apoio do pai para nada, teve que aprender a trabalhar muito cedo. Então ele carregava muitos traumas na vida dele. E é necessário, o Senhor ele trata. Mas o Senhor deixou muitas das vezes aqui na terra, irmãs, médicos. Deixou na terra psicólogos. Para quê? Não é só o espiritual. Você precisa tratar em conjunto. E o meu esposo precisava esse conjunto. Mas até eu entender, eu achava que era só o espiritual. E não é só o espiritual. Foi aonde o Senhor, ele preparou um certo momento. E eu nunca consegui ter essa decisão que eu tomei, irmãs. Eu tive que pôr meu esposo na parede. E eu era contra isso. Só que o momento em que eu fiz isso, foi dada uma ordem do céu para a minha vida. Porque naquele momento eu vi, Jesus é o Senhor. Porque se viesse de mim, eu não teria coragem de ter feito o que eu fiz. E aí saí de um culto e o Senhor havia dito para mim que Ele entregaria uma grande vitória nas minhas mãos. E eu tomei posse. E aí eu cheguei em casa, meus pais tinham vindo de Santa Catarina. Agora pensa, irmãs, passando um processo terrível. Meus pais foram embora para Santa Catarina e eu fiquei sozinha. Sozinha não. Eu e Deus, o Espírito Santo, os meus filhos. E nós cremos que nós somos a maioria. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu entendo isso. E eu, naquele momento, meus pais lá, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa hoje. Chega de sofrer, chega, eu não aguento mais. Aí eu chamei o meu pai, eles até se assustaram. Eu chamei o meu pai, chamei ele e disse assim para ele assim: eu chamei vocês para uma conversa, porque eu não aceito mais viver do jeito que eu estou vivendo. Eu não aceito. Até aqui vai esse problema. Então eu te dou duas opções. Ou você aceita ajuda, vai para essa clínica. Detalhe, irmãs, essa clínica foi apresentada pelo Senhor Jesus.
pelo Senhor Jesus. Você vai para essa clínica, ou você pega as suas coisas e vai viver a sua vida do jeito que você quer, porque eu sei o que Deus tem na minha vida e eu sei o que Deus tem na sua. Mas se você não quer, eu quero. Naquele momento, irmãs, ele se sentiu sem saída. Para onde ele ia? Ele não tinha para onde ir. Até então, de começo, ele queria recusar. E eu falei, Jesus, o que eu fiz? Mas eu havia recebido uma ordem do céu para fazer isso. Por isso que eu digo para vocês, estejam atentas à ordem que o Espírito Santo dá para cada uma. A estratégia de batalha que Deus dá para cada uma. Porque aquela foi a estratégia que o Senhor me deu. E quando Ele dá, Ele se responsabiliza. Ele sabe o que está fazendo e Ele sabe o que vai dar lá na frente. E eu me lancei. Naquele momento, irmãs, eu perdi o medo. Porque outrora eu falava, como que eu vou viver, meu Deus? Meus pais longe, sozinha, cuidando de 2 filhos. Como eu vou fazer? Mas nesse momento eu perdi o medo. Foi algo que veio, irmãs, não dá para explicar, algo sobrenatural. Foi algo que veio do céu para a minha vida. E aí naquele momento, ele ainda queria recuar, o diabo queria me enganar ainda, né? E disse assim, eu vou ficar na casa de um amigo, esse amigo vai me dar um emprego, você vai me ver mudar de longe, e aí você me aceita de volta. E eu disse para ele, não foi essa a opção que eu dei para você. E aí, ele viu que eu não ia mudar, que eu não ia passar a mão na cabeça, e que eu não ia mais aceitar aquela situação. Aí ele veio chorando e disse, eu falei, Jesus trabalha. Aí ele veio chorando e disse, tá bom. Eu aceito a mudança, eu aceito, eu vou. Irmãs, naquele dia, para mim foi uma bênção de Deus, foi tudo muito rápido. Não tinha dado certo dos meus pais irem embora para Santa Catarina, meus pais ficaram, tanto que foi eu e meu pai que fomos levar ele para essa clínica. E lá nessa clínica, irmãs, ele teve como se fosse um processo de um encontro com Deus. Não tem os congressos, né, que muitas das vezes a gente ouve do encontro com Deus. Lá ele foi tratado. Meu esposo ficou 6 meses nessa clínica de recuperação. E nessa clínica ele teve o apoio espiritual, ele teve o apoio emocional e ele teve o apoio de terapeutas. Foram 3 em conjuntos, porque ele precisava colocar para fora aquilo que ele carregava há muitos anos na vida dele. Aquilo que muitas das vezes ele não tinha confessado nem para ninguém. Coisas que ele precisava ter sido tratado. Até mesmo no momento em que ele ficou 4 anos bem na presença de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali ele foi tratado. Ali ele teve um particular com o Senhor. Aleluia. Ele vivendo o processo dele lá e eu vivendo o processo meu aqui com os meus filhos. Mas em nenhum momento o Senhor nos abandonou. Em todo o tempo o Senhor preparou pessoas para nos abençoar, para nos ajudar, para estar do lado. Só que teve um certo momento, irmãs, da minha vida, que o Senhor disse assim, agora é você e eu. Porque até hoje você só lutou batalhas dos outros. E muitas das vezes, quantas vezes, por conta de focar num processo de algo, a gente só luta a batalha dos outros e a gente se esquece das nossas próprias guerras, das nossas próprias batalhas. E aí foi onde o Senhor falou para mim, agora é o momento de você fechar a porta do teu quarto e você ficar a sós comigo. Porque o Senhor já estava trabalhando na vida do meu esposo. Só que, bispa, olha que algo interessante que começou a acontecer. Começou a querer vir sentimentos querendo invadir o coração. O Senhor, Ele tirou pessoas de cena. O Senhor me deixou num deserto sozinha. Amigos que estavam do lado, amigos, pessoas que a gente achava que ia ajudar, que ia estar ali passando aquele processo, mas no momento eu não entendia, mas hoje eu entendo que foi o Senhor para tratar algumas coisas comigo, porque não é porque nós estamos na presença de Deus há muitos anos, que não precisamos ser tratadas.
Tem áreas na nossa vida que ainda precisam. E eu tinha algo que eu precisava ser tratada ainda. Porque quando eu recebesse meu esposo de volta, eu precisava estar bem. E eu falava para Jesus, eu falei, Jesus, o porquê que eu estou sentindo isso, o porquê que eu estou assim, porque não era para estar, o Senhor já está trabalhando. E aí o Senhor disse para mim assim, filha, você está passando por um processo como de um soldado. Um soldado, quando ele vai para a guerra, ele enfrenta muitas batalhas ali por outros. E ele não sente a própria dor, ele não sente. E aí quando termina a guerra, que o sangue esfria, aí ele começa a sentir o tiro que levou, a facada que levou, né? E era um processo desse que eu estava passando na minha vida. E o Senhor falou, mas em todo o tempo, eu estou com você, eu estou cuidando de você e das suas feridas, porque o que eu tenho para você lá na frente é muito maior, é muito grande. Aleluia, louvado seja Deus. Eu precisei, irmãs, nesse momento, perdoar pessoas. Eu precisei tomar a decisão de perdoar, de entender que tudo aquilo que o Senhor permitiu eu passar é para que eu me modelasse, é para que eu me formasse em alguém que não olhasse como os outros olhou, para eu entender a situação de outras pessoas, para eu não desvalorizar, para eu não agir como outras pessoas agiram, que eu precisava ser diferente. E eu tomei a decisão, eu disse, amém, Jesus, eu aceito ser diferente, eu vou agir diferente, eu vou fazer diferente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o diabo, ele é tão astuto, que ele sabia naquilo que ele queria trabalhar na minha vida, que usou ainda um dos meus irmãos para dizer assim para mim, a sua família não é igreja? Cadê a sua família que é igreja? Cadê os irmãos que estavam na sua casa tomando café? Olha como o diabo é sujo. Só que naquele momento, eu entendi o propósito que Deus tinha na minha vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E para a glória de Deus, resumindo, irmãs, que é cumprida a minha história. Para a glória de Deus, meu esposo cumpriu o processo dele na clínica de recuperação. O Senhor fez a obra na vida dele. Ele está bem, ele está liberto para a glória de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse mês de agora, fez 7 meses que ele está bem, está na casa de Deus, com propósitos. Se eu mostrar para as irmãs a foto do meu esposo de antes e de agora, as irmãs vão ver o quão Deus foi maravilhoso e precioso na minha vida, no meu casamento, irmãs. Mas não foi fácil. Foram 12 anos de luta. Foram 12 anos de resistência, de persistência, e ouvindo a todo tempo as pessoas dizendo para mim, abandona, larga, sai fora, não é para você, isso e aquilo. Mas eu sabia o que eu tinha que enfrentar. Eu passei esse processo porque eu peguei a prova com a mão. Mas o Senhor já tinha um propósito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E hoje faz 7 meses que ele está bem. A minha casa hoje tem paz. A minha casa hoje tem alegria, tem propósito. Os meus filhos que outrora estavam, vamos dizer, passando os processos deles também, porque as crianças também passam seus processos e muitas das vezes a gente fecha os olhos para isso, de tão ocupada com as nossas dores, a gente esquece de olhar para eles também, mas o Senhor cuidou em todo o tempo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então quero dizer para vocês, irmãs, que em todo o seu processo, mesmo que esteja demorando, mesmo que esteja doendo, aguenta firme, continua, esteja atenta às armas de guerra que o Senhor entregará nas mãos de cada uma, a estratégia que o Senhor entregará nas mãos de cada uma. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu peço que as irmãs continuem intercedendo pela minha vida, pela minha casa, pelo nosso ministério, porque nós temos uma visão juntos de ministério, e eu creio que o Senhor já está trabalhando. E para não ficar somente aqui nas minhas palavras, eu quero deixar aqui Provérbios 4, 20 ao 23, que diz assim:
Filho meu, atenta às minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixe apartar-se dos teus olhos, guardas no meio do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, se hoje eu cheguei aqui, irmãs, até aqui, foi porque eu guardei o meu coração. Porque em todo tempo, nesse processo, o diabo quis sujar. Ele quis colocar lama dentro do meu coração, para eu não viver os propósitos de Deus. Mas o Senhor é maior e a decisão também foi maior. Aleluia, louvado seja Deus. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. E eu creio que um tempo de coroação sobre a sua vida já está acontecendo. Você não contou nem 0,5%. Você não conseguiu expressar para elas o que eu acompanhei com você esses anos. Mas não tem problema. Porque todas viram o quanto você se esforçou para permanecer. Eu acredito que o seu testemunho falou com ela sobre resistência. Mas eu conheço que o seu testemunho é muito superior a apenas a resistência. Você venceu legiões. Mas eu quero te dizer uma coisa, guerreira. Toda mulher que dobra o joelho, que invoca o Senhor e que profetiza, é uma mulher que nunca ficará humilhada. Nunca. Então, tudo que você viveu só deverá ser lembrado para ensinar, motivar e levantar outras mulheres. Porque você precisa regozijar grandemente por tudo que Deus está fazendo na sua história. Amém? Então, abre aí as suas mãos. Eu profetizo sobre a tua vida um tempo de coração, um tempo de dupla honra, um tempo de paz, um tempo onde os propósitos do Senhor se cumpram sobre a sua vida, sobre a vida do seu marido, sobre a vida dos seus filhos. Que neste momento toda a tua casa seja tocada pelo Espírito Santo. Que essa casa seja como a árvore frutífera, seja como uma árvore ungida. E que neste momento vocês recebam do Senhor uma chave poderosa, uma chave a qual vocês jamais imaginariam receber do Senhor. Que vocês possam fazer tudo o que precisa ser feito, em nome de Jesus. Glória a Deus, bem forte para Jesus. Glória a Deus. Fica de pé, igreja, fica de pé.